Hoje eu vou dar uma ênfase mais nos fundos imobiliários brasileiros do que no mercado imobiliário americano, mas antes eu vou dar só uma atualização de tudo aquilo que a gente já vem falando do mercado imobiliário, que teve algumas mudanças aqui nos Estados Unidos. Então, nós tivemos dados preliminares de junho sobre a venda de casas, só recapitulando, né? Em maio a gente já teve uma queda de 19% comparado a maio do ano passado, e os dados preliminares mostram que tem mais quedas vindo aí no mês de junho. Quando a gente vai para as casas que estão, digamos, em estoque, né, tanto as casas novas quanto as casas antigas que estão à venda. E o que significa isso que você está vendo? Que nessas cidades aí, as casas não estão conseguindo ser vendidas em tempo. Então está entrando cada vez mais casas à venda nesse mercado e eles não estão conseguindo vender naquela mesma velocidade que fazia no passado não tão distante assim. Só que algumas pessoas se negam a diminuir os preços, enquanto que outras não. Inclusive, você vê aí que devido aos ganhos estratosféricos no mercado imobiliário de 2020 e 2021, alguns caras que têm propriedades para vender, eles se negam a abaixar o preço, porque todo mundo quer ganhar dinheiro no mercado imobiliário e eles não são diferentes. Só que aquele cara que é um pouco mais astuto, ele percebe que vale mais a pena você dar um desconto e vender do que ficar esperando um futuro que você não sabe quanto que serão os preços. E isso já vem acontecendo. Aqui na tela nós temos 3 gráficos. Em cinza é o ano de 2020, em azul o ano 2021 e vermelho o ano de 2022. O que mostra esse gráfico? São aquelas casas à venda que resolveram abaixar os seus preços. E quando você olha o histórico desse gráfico no longo prazo, você vê que nós chegamos a máxima desde 2015, que é quando eles começaram a acompanhar isso com mais profundidade. Então, para resumir tudo que eu falei até agora, nós estamos observando 3 coisas muito importantes. A primeira, estamos observando mais estoque imobiliário, ou seja, mais casas à venda no mercado. Também estamos percebendo que elas estão demorando mais no mercado para serem vendidas, os dias que fica no mercado até efetivamente ser fechado a compra e venda. E também estamos observando um crescimento no número dos proprietários de imóveis que estão concedendo descontos nos seus imóveis. Mas como eu falei no começo do nosso bate-papo, era só para trazer uma atualização de tudo que eu falei nos outros vídeos. Eu até vou deixar como sugestão aqui, caso você esteja caindo de paraquedas e não tenha acompanhado a série de vídeos referente ao mercado imobiliário, é legal você assistir para entender todo o contexto. Especificamente sobre os fundos imobiliários, eu quero trazer os impactos aqui para você do cenário econômico que nós estamos vivenciando no Brasil e como isso interfere diretamente no seu fundo imobiliário. Então eu vou começar falando aqui dos escritórios. Os escritórios é muito importante você sempre analisar o mercado de São Paulo, porque ele é referência para todo o país. E a notícia boa é que estamos observando uma tendência de recuperação. Vale lembrar que quando a gente fala, principalmente no mercado imobiliário de São Paulo, temos várias regiões distintas, eu vou abordar isso com você aqui, e temos também vários tipos de qualidade de imóveis distintos, tá? Vamos começar com as regiões. Aquelas regiões que mais têm hoje escritórios vagos estão na zona sul da cidade. Nas avenidas Engenheiro Luiz Berrini, Dr. Chucri Zaidan, bairro Chácara Santo Antônio. Por que isso aconteceu, né? Porque eles receberam aí nos últimos tempos grande quantidade de novos empreendimentos e não conseguiram absorver todo o estoque. Então entrou muito mercado, foi desovado muito imóvel nesse mercado, só que não tinha gente interessada o suficiente para alugar naquelas regiões e aí a vacância ficou bastante elevada. Em contrapartida, nós temos regiões que estão muito bem, como, óbvio, Avenida Paulista, Brigadeiro Faria Lima e Presidente Juscelino Kubitschek. Essas regiões têm vacância bem baixinha. E quando nós vamos para os fundos imobiliários da Bolsa, a gente tem que sempre analisar o portfólio dentro. Primeiro, a gente vê qual que é a vacância, ou seja, quanto que está vago dos imóveis dentro do portfólio do fundo. E depois a gente analisa os casos individualmente. Porque você vai perceber, inclusive no nosso primeiro exemplo, né, que o BRCR ele tem uma vacância hoje financeira ele na casa dos 20%, só ressaltando aqui a diferença entre vacância física e vacância financeira. Vacância física, quantos metros quadrados você tem para alugar e quantos efetivamente estão alugados e quantos estão vagos. Vacância financeira é o quanto que você ganharia de grana se você tivesse a todo vapor, com todo o seu potencial realmente sendo executado ali nos preços. Então digamos que você tem a capacidade de estar angariando 1 milhão em aluguéis.
mas você está conseguindo 900 mil por causa de desconto, por causa de carência. Nesse exemplo, seria uma vacância financeira de 10%. Então essa é a diferença entre vacância financeira e vacância física. Então nós analisamos aqui nos últimos meses uma vacância aí na casa dos 20%, só que quando a gente entra dentro do portfólio do BRCR, nós percebemos que é vacância individualizada no edifício Senesp, o edifício Senesp que fica em São Paulo e é um edifício classe B, no Torre Almirante, que é um edifício bem bonito, AAA no Rio de Janeiro, mas que também está uma vacância elevada, e no Diamond Tower, que é também um edifício muito bonito, AAA, na cidade de São Paulo. Então o Senesp, ele está com uma vacância de 54%, o Torre Almirante, vacância de 59%, e o Diamond Tower está com uma vacância ali na casa dos 28%. Mas quando a gente vê os outros edifícios, por exemplo, o Buriti tem 0%, CEO Office 0%, Cidade Jardim 0%, Montreal, MV9, Edifício Senado, Volkswagen, todos eles com vacância de 0%. É por isso que é importante você, como investidor, sempre dar uma cavocada. Nós temos dentro do BRCR ativos que estão com vacância bem elevada, igual eu falei para você, aqueles três ali. Só que em contrapartida tem outros que estão com a vacância bem baixinha ou zero. Vamos pegar outro aqui que também é de lajes corporativas, que é o HGRE11. Aqui na tela você está vendo, dentro do círculo roxo, a vacância financeira. Você vê que a vacância financeira sempre fica ali na casa entre os 25% a 30%, igual eu estou mostrando para você aqui no cursor. E assim como o BRCR, ele também tem vários imóveis. Então a gente tem que ver sempre se é todos os imóveis que estão a uma vacância elevada ou são alguns. Aqui na tela você vê todos os imóveis que este fundo tem dentro do seu patrimônio. Então o que eu fiz aqui para você? Levando em consideração que ele tem essa quantidade enorme de imóveis, eu selecionei aqueles que estão com a maior vacância. E você vai ver que não é todo o fundo que está com a vacância elevada. É mais uma vez ativos individualizados. E olha que interessante. Lembra no começo do vídeo que eu falei aquelas regiões de São Paulo que estavam com a vacância mais elevada? Berrini, Chácara Santo Antônio e tal? É exatamente as regiões aonde estão esses imóveis com a vacância elevada. Você veja só. E devido a esse probleminha que a gente está vendo no setor de escritórios, no setor de lajes corporativas, ou seja, muitos escritórios ainda vagos, tem uma desconfiança do mercado em cima do setor. E não é à toa que o preço-valor patrimonial desses fundos na Bolsa de Valores está extremamente descontado. O que é preço-valor patrimonial? Nós temos o valor na Bolsa e nós temos o valor contábil do patrimônio daqueles imóveis dentro do fundo. Toda vez que o valor patrimonial do fundo, dos imóveis contabilmente, está maior do que o da Bolsa, você tem o quê? Você tem o preço-valor patrimonial abaixo de 1, ou seja, nas cotas negociadas na B3 estão com desconto referente ao patrimônio do fundo. E é exatamente isso que a gente vê hoje no segmento de escritórios corporativos. Olha só, eu coloquei 4 aqui na tela e todos eles são, sem exceção, estão com o preço-valor patrimonial abaixo de 1, que demonstra desconto. E tudo aquilo que está dentro do quadradinho amarelo são os fundos que nós temos dentro da nossa carteira pública do canal. Caso você não saiba o que é a carteira do canal, tem um vídeo super recente com as atualizações, tanto da carteira brasileira quanto da carteira de investimento exterior, que é esse daí. Eu fiz um bate-papo bem legal, respondendo as dúvidas, inclusive, em tempo real, de todos os Robin Holders. Eu deixo como sugestão para você assistir esse vídeo, que está bem completo. Um segmento que sofreu bastante, principalmente na época do C19, e vem se recuperando, mas ainda tem uma certa desconfiança do mercado, mais pela questão macro do aumento da taxa de juros e também a disparada da inflação, são os shopping centers. E quando a gente vai para o XP Malls, a gente está vendo aqui em azul clarinho a taxa de vacância dos shoppings que compõem o portfólio do fundo e em azul escuro a inadimplência. Então você vê que tanto a vacância quanto a inadimplência estão extremamente controlados. E em relação às vendas desses shopping centers, a gente vê que ele vem ganhando cada vez mais tração, vem ganhando cada vez mais robustez. É óbvio que no final do ano é normal, tanto em novembro quanto principalmente em dezembro, que os shoppings vendam muito mais e dá uma queda super normal em janeiro e em fevereiro. É normal, isso acontece em todos os shoppings do Brasil. Vamos pegar um outro aqui da Bolsa, o VISC11. Olha só, a taxa de ocupação dele
também bem elevada, a vacância aí na casa dos 8 a 7%, né? E você vê que tem uma estabilidade aqui na taxa de ocupação. Aqui a inadimplência líquida, você está vendo aqui embaixo, em azul clarinho 2019, em cinza clarinho 2021 e cinza escuro 2022. Você vê que ao longo de 2022 a inadimplência também, ó, super controlada. Só que o pessoal está bastante preocupado com o cenário macro dos shopping centers, porque as pessoas consomem muito no crédito e com o aumento da taxa Selic, o crédito fica cada vez mais caro, o que acaba inibindo essas pessoas de consumirem bastante quando vão ao shopping. E outra coisa, a própria inflação, que diminui o poder de compra das pessoas que frequentam o shopping. Então hoje as famílias brasileiras, elas estão tendo poder de compra devido à alta da inflação e também por causa da restrição, o aumento da taxa de juros no cartão de crédito, no empréstimo pessoal. Todos os empréstimos acabaram subindo as suas taxas, isso faz com que a pessoa freie os seus gastos, consuma menos. E não é à toa, porque a gente está vendo os shoppings também, todos eles com o preço, o valor patrimonial, todos eles abaixo de 1. Eu coloquei 4 aqui na tela para você. E esses dois que estão destacados em amarelo, nós já temos também na carteira pública aí do canal, tanto o XP Malls quanto o VISC11. Qual que é a minha análise final, tanto sobre os escritórios quanto os shopping centers? Vamos começar com os escritórios. Temos a tendência de recuperação com a volta das locações, só que ainda muitas empresas não voltaram 100% para o presencial. Você como investidor deve sempre se atentar para a região onde estão localizados os imóveis e também a qualidade deles. É muito mais fácil você alugar imóveis em boas regiões e imóveis de qualidade. E eles estão oferecendo um desconto considerável em relação ao valor patrimonial. E aqui fica uma questão para você refletir, né? Qual modelo de trabalho você acha que vai prevalecer nos próximos anos? 100% presencial, 100% home office ou híbrido, que seria uma mescla dos dois primeiros. É claro que você pode deixar nos seus comentários aí os seus insights. E quando a gente vai para os shopping centers, ele já superou aquele momento conturbado do C19, onde estava tudo fechado, não podia fazer venda, um monte de inadimplência, os lojistas não conseguindo pagar nada, já passou isso e já demonstrou a sua recuperação com a volta do fluxo de pessoas, com a volta do fluxo de veículos, a volta aí das vendas. Agora o risco no curto e médio prazo é exatamente aquilo que eu falei, a escalada dos juros, o aumento da inflação. Quanto mais sobe juros e mais aumenta a inflação, menos sobra dinheiro para as pessoas comprarem nos shopping centers. Assim como os escritórios, eles também estão com desconto considerável em relação ao valor patrimonial. E eu deixo também um questionamento para você refletir. Existem ações de shoppings na bolsa com ótimos ativos dentro. Não é só fundos imobiliários que têm shoppings. Nós temos ações de empresas que têm ativos de muita qualidade na bolsa de valores, e aí fica para você refletir se você gosta mais do patrimônio que está dentro dos fundos imobiliários ou você gosta mais do patrimônio que está dentro dessas empresas de shoppings. Lembrando, você sempre tem que prestar atenção na qualidade dos imóveis que você está colocando o seu dinheiro. O nosso bate-papo vai ficando por aqui. Um forte abraço e eu vejo você no nosso próximo encontro.